quase 7 bilhões de pessoas em nosso planeta. Mais de 2 vezes o que havia há 45 anos. Mas e se a população mundial dobrasse novamente de uma hora para outra? Há relatórios chocantes de caos e violência nas fronteiras. Está havendo uma migração massiva para o norte. Milhões de pessoas estão indo para a cidade do México. Há revolta em Los Angeles pelo 3º dia por causa de água. Os aquedutos estão secos. Será que vamos encontrar espaço suficiente para viver? Comida suficiente para comer? Ar suficiente para respirar? E água o bastante para beber? É isso que aconteceria se a população do mundo atingisse a marca de 14 bilhões. O caos. Superpopulação. A Terra nem sempre foi um lugar lotado. Quando as pirâmides foram construídas, havia menos de 30 milhões de pessoas em nosso planeta. Quatro 1000 anos depois, quando o Big Ben de Londres estava sendo construído, a população mundial chegou a 1 bilhão pela primeira vez. Oitenta anos depois, quando o Monte Rushmore foi esculpido, a população havia dobrado e chegado a 2 bilhões. A população dobrou de tamanho apenas 45 anos depois, quando o World Trade Center foi inaugurado em 1973. Continuamos crescendo a uma velocidade incrível, adicionando populações equivalentes à da cidade de Nova York em nosso mundo todos os anos. Se continuarmos nos expandindo a essa taxa, a população dobrará novamente daqui a 59 anos. Mas o mundo já está sofrendo para abrigar uma população de 7 bilhões de pessoas. O que aconteceria se a população dobrasse agora? Em Nova York, Ásia, em todo o planeta, cada país está esmagado com tanta gente. O mundo é de repente um planeta lotado e frustrado. Todos aqui precisam de alimento, água, de um lugar para viver. Os países serão transformados. Seis meses depois. Estamos celebrando o nascimento do primeiro bebê americano no Ano Novo. Este ano a população chegará a 620 milhões. Beijing está correndo para terminar seu primeiro prédio de apartamentos de 200 andares com mais de 800 metros de altura. Mais 10 são planejados para o próximo ano. O prefeito de Nova York aprova a construção do primeiro super arranha-céu da cidade. Faz 6 meses que a população do mundo dobrou. No mundo todo, há uma explosão no número de prédios sem precedentes para criar lares para as 14 bilhões de pessoas. Los Angeles, presa entre oceanos e montanhas, constrói onde pode. Os quase 2 quilômetros quadrados de Chaves Ravine, onde fica o estádio do Clube Dodger,
é um dos alvos. Em Manhattan, não há como crescer a não ser para cima. Os arquitetos se esforçam para encontrar a maneira mais rápida para lidar com a explosão populacional. Eles começam a projetar e a construir os maiores arranha-céus do mundo, com mais de 200 andares. Essas enormes novas torres são extremamente pesadas, com mais de 1 milhão de toneladas. A maneira mais fácil de sustentar essas torres enormes é construí-las no leito rochoso, para que não afundem para o centro da Terra. Em Manhattan, alguns dos maiores arranha-céus do mundo foram construídos em Wall Street, onde o leito rochoso fica próximo à superfície. Agora, os prédios ficarão muito mais altos. Enquanto bilhões de pessoas esperam por suas novas casas, lutamos contra a claustrofobia. Famílias lotam hotéis, escritórios, onde quer que encontrem espaço. Mas a moradia não é o único problema do mundo. Estamos ficando sem alimento. Antes de a população dobrar, as fazendas do mundo ocupavam uma área igual a todo o continente da América do Sul. Para alimentar a população que dobrou, precisamos criar novos e vastos campos, quase 2 vezes o tamanho dos Estados Unidos. As florestas são os primeiros alvos. Milhares de quilômetros quadrados são desmatados para a criação das novas fazendas. Mas levará cerca de 1 ano para limpar a terra e plantar. Na África do Norte, o Egito traz água para dentro do deserto do Saara para criar novas terras cultiváveis. Antes de a população dobrar, as nações estocaram milho e trigo suficiente para alimentar o mundo durante 12 semanas. Agora, a China e a Índia já acabaram com suas reservas de grãos. 5 bilhões de pessoas estão com fome. Mas não são somente os grãos. Há mais de 240 milhões de gado leiteiro no mundo. Mas uma vaca leiteira não pode ser ordenhada antes de completar 2 anos de idade. A produção de leite está muito atrasada. O preço dos alimentos subiu drasticamente. Os economistas estão chamando isso de hiperinflação. Uma ida comum a um mercado custa agora $700. Os Estados Unidos têm uma vantagem sobre muitos outros países. Todos os anos, o país exportava 72 milhões de toneladas de grãos, incluindo 45 milhões de toneladas de milho, mais de 1/4 do que era cultivado antes. Agora, o país parou de exportar. Pelo 3º dia, os delegados da ONU atacam a campanha Alimentar os Estados Unidos Primeiro. Para encontrar mais alimento para este novo mundo, países famintos se voltam cada vez mais para os oceanos. Redes enormes capturam peixes a até 1,5 km de profundidade. Na China, a maior indústria de pesca do mundo pesca 4 milhões de toneladas de peixes todos os meses. Los Angeles, Califórnia. A pressão para alimentar uma população faminta ameaça nossa infraestrutura básica. Uma frota crescente de caminhões transporta alimento 24 horas por dia. 1/3 das rodovias nos Estados Unidos já está precisando de reparos. Elas não dão conta do fluxo ininterrupto.
Até agora, o número de mortos foi estimado em mais de 60 e teme-se que haja muito mais gente presa. O Departamento de Transportes anunciou o fechamento de milhares de pontes até que as equipes possam inspecionar todas elas. Já faz 6 meses e o mundo está lidando para lutar com a incrível demanda de 14 bilhões de pessoas por alimento e de lugares para viver. E a maior crise ainda nem começou. Um ano depois. É a maior crise de moradia de todos os tempos. 3 bilhões de pessoas estão sem casa. Mais de 100 mil pessoas estão vivendo nos jardins em Washington, em frente ao Capitólio. Por enquanto, o presidente está recusando a expulsá-las. 200 mil pessoas estão lotando o Central Park, um espaço antes avaliado em $500 bilhão. Faz um ano que o número de pessoas no mundo dobrou. Os países estão em crise. Moradias temporárias aparecem em toda parte. Em Nova York, novos trens de metrô foram adicionados. Eles chegam a cada 2 minutos. O sistema não pode mais lidar com isso de maneira segura. Agora, mais de 500 mil de pessoas passam pela estação Times Square todos os dias. A multidão é sufocante. Nas ruas, ônibus tentam acomodar a multidão. Um único ônibus mantém 25 carros fora das ruas. Mas não é o suficiente. Os arquitetos terminaram de projetar o primeiro de vários novos arranha-céus com 200 andares. 10 mil pessoas poderão viver em um único quarteirão. Pequim, China. Super arranha-céus estão por todo o mundo. Alguns desses enormes prédios têm orifícios perto do topo para deixar o vento passar. Mas na China há um problema. O prédio de 200 andares foi construído em cima de uma falha e o peso do prédio desencadeou um abalo. Equipes de resgate vasculham entre os destroços. As autoridades dizem que há mais de 3 mil mortos. Los Angeles, na Califórnia, tem meia dúzia de grandes falhas no solo. O medo de um terremoto mantém a maioria dos prédios com menos de 20 andares, incluindo os novos apartamentos em Chaves Ravine. Assim que o primeiro prédio é terminado, ele já fica superlotado. A era de uma casa para uma família acabou. As cidades estão fervilhando com pessoas. Há um preço para todas as novas construções. É preciso mais de 100 árvores para construir apenas uma casa de madeira. 5 milhões de lares requerem uma floresta do tamanho de Rhode Island. Desmatamentos rasgam o planeta. E não é apenas a fonte natural que está sendo tensionada.
Em Nova York, o sistema de água foi projetado para levar 3 bilhões e 800 milhões de litros de água todos os dias. Agora, 2 vezes mais gente precisam tomar banho, dar descarga, dobrando a quantidade de água que passa pelo sistema de esgoto cada vez mais antigo. Detritos humanos se misturam à água da chuva. Em Manhattan, os esgotos transbordavam apenas durante tempestades pesadas. Agora isso acontece o tempo todo, toda vez que chove. O esgoto deságua nos rios e lares. A água doce usada para beber está ficando poluída. A falta de água limpa causa surtos de disenteria e diarreia. Os depósitos de esgoto e lixo não aguentam o fluxo. Ratos se desenvolvem nessas cidades lotadas. Há mais casos de meningite e de insuficiência renal. Há traços da doença de Will, uma doença mortal transmitida por ratos. Nos Estados Unidos, nos hospitais lotados, chegam pacientes sofrendo de doenças raramente vistas no último século. Cólera, febre tifoide, tudo causado pela água poluída. A água limpa é o maior problema nesse novo mundo lotado. O planeta tem muita água e ela cobre 70% da Terra. Mas quase toda ela é salgada. Apenas 3% são de água doce e a maioria está presa em geleiras e calotas polares. Na verdade, sobrevivemos apenas com 1% da água do mundo. A cidade de Los Angeles gostaria de lembrá-los que o racionamento de água começou. As casas terão um limite de 55 litros por dia. Os hidrômetros serão verificados regularmente para garantir a obediência às regras. A água, um bem a que não demos valor em nosso mundo, é preciosa. Antes da explosão populacional, uma casa em média usava cerca de 870 litros de água para banho, lavagem de roupa e louças. 1/3 do que os americanos usavam nunca chegou às nossas casas. Foi destinado a molhar os gramados. Mas a era da água infinita chegou ao fim. Em Londres, 12 milhões de pessoas dependem da água do rio Tamsa. Tanta água está sendo usada que durante a maré baixa, navios enormes ficam parados. Este é um lembrete. Entre as 2 da tarde e as 6 da manhã não haverá água. No mundo desenvolvido, é a mesma história, o mesmo aviso. Achtung! Zwischen 14 und 18. L'eau n'est pas disponible cet après-midi. Tem un anunț. Între orele de 2 și 6.
Fazendeiros estão plantando novas colheitas que não necessitam de tanta água. Mudando os genes do milho e do trigo, as plantas conseguem sobreviver com menos água, do céu ou do solo. Essas plantas resistentes à seca estão em alta demanda para alimentar um mundo faminto. Em terra, a explosão mundial de construções exerce enorme pressão no sistema de energia. Na América do Norte, 100 novas usinas nucleares estão sendo pressionadas para produzir mais, mas nem todas estarão funcionando durante 10 anos. A solução mais rápida é o carvão. Na China, 4 novas usinas termoelétricas começam a funcionar a cada semana. A América do Norte segue o modelo. E para conservar energia, começa o toque de recolher no mundo todo. As luzes brilhantes das grandes cidades são desligadas à meia-noite. Com 14 bilhões de pessoas, o mundo está lutando para nos sustentar. Logo, teremos que fazer grandes sacrifícios. Mas isso não será o suficiente. 3 anos depois. Uma severa falta d'água está sendo sentida. O racionamento será cada vez maior. A China agora está desesperada por ajuda externa. As novas fazendas não produziram o alimento de que o país precisa. Washington diz que a lei marcial será estendida por 3 anos. Brigas entre a polícia e gangues foram relatadas em todo o país. Faz 3 anos que a superpopulação mundial dobrou para 14 bilhões de pessoas. O mundo está ficando cada vez mais perigoso. Centenas de milhares de pessoas estão sem emprego. Muitas indo de cidade a cidade procurando trabalho e alimento. Com preços tão altos e o colapso econômico, a fome e o desespero levam à violência. Lares estão sendo desfeitos à medida que as pessoas procuram comida e água. A lei e a ordem já não existem. Com tamanha expansão do sistema de energia, a poluição está cada vez mais tóxica. Na China, 75% de toda a eletricidade vem do carvão. A fumaça esconde o sol. Em Beijing, hoje foi outro dia escuro. A cidade foi tomada por uma densa fumaça. A China defende sua decisão de dobrar o número de usinas termoelétricas para abastecer casas e a agricultura. O movimento desesperado da China pôs a América do Norte em choque também. A fumaça e as toxinas são carregadas por correntes até a Califórnia. Em Los Angeles, a neblina da Ásia se junta à poluição de mais de 5 milhões de carros. A cidade é engolida por nuvens espessas de poluição. E não é apenas nos Estados Unidos. Temos um aviso de neblina por 18 dias seguidos. Os mais velhos e qualquer pessoa com problemas respiratórios devem ficar dentro de casa. Em Londres, os efeitos são mortais. Em 1952, cerca de 12 mil pessoas morrem durante o Grande Nevoeiro. Dessa vez, as coisas estão muito piores. Uma fumaça densa dura semanas. Dezenas de milhares de londrinos morrem. Muitas de nossas fontes naturais estão acabando. Há relatórios de mais violência hoje quando as filas para a água chegaram a 3 horas de espera. A Guarda Nacional agora está patrulhando torneiras públicas para manter a paz. Los Angeles sofre de uma grande crise de água. A água está cada vez mais racionada. Cada casa tem água por apenas algumas horas por dia. Filas em torneiras públicas são comuns.
Los Angeles recorre a enormes aquedutos. Eles se embrenham por desertos e colinas por centenas de quilômetros, sugando a água do rio Colorado. E Los Angeles não é a única cidade que o Colorado supre. 25 milhões de pessoas em vários estados estão rapidamente deixando o rio seco. As indústrias estão com problemas também. É preciso mais de 300 mil litros de água para fabricar uma tonelada de aço. A construção era a única maior consumidora de aço. A falta de água está afetando a indústria civil. Para encontrar mais água, as cidades costeiras como Los Angeles se voltaram para o mar. Los Angeles acredita que as usinas de dessalinização, que transformam a água salgada em doce, são a única maneira de fornecer água para a sua população de 20 milhões de pessoas. As fazendas são as maiores consumidoras de água do mundo. Como os de Los Angeles, os fazendeiros nos Estados Unidos todo recorrem ao rio Colorado para a maior parte de sua água. Muita dessa água está na reserva, atrás da represa Hoover. Mas agora, o nível de água está baixando. Todos os anos, os humanos retiram bilhões de litros, mais do que o rio pode dar. Mas a falta de água não é o único problema que os fazendeiros estão enfrentando. Para maximizar os lucros, os fazendeiros estão usando mais fertilizantes e pesticidas do que nunca. Ao redor do mundo, espécies inteiras de peixes desapareceram. Para recuperar o que perdemos, as fazendas de peixes crescem mais do que nunca. Milhões de peixes estão sendo criados. Mas isso nem chega perto de alimentar o mundo. Populações famintas vão para os campos, onde há mais alimento e água. A Casa Branca anunciou um completo congelamento na imigração hoje, a primeira na história da nação. A polícia está sendo solicitada para checar a identificação em um esforço para deter os imigrantes ilegais. Começa como um gotejar, mas logo se transforma numa inundação. Países ao redor do mundo estão desesperados. A violência está crescendo, a comida está escassa. E logo as fazendas começarão a parar completamente de produzir. 7 anos depois. As Nações Unidas dizem que a África Central é uma zona de desastres. 30 milhões de chamados refugiados da água estão agora em movimento. Os novos apartamentos de Manhattan reduzirão a dependência da água da cidade, mas a construção de outras unidades está muito atrasada. Nova York. Faz 7 anos que a população mundial dobrou, chegando a 14 milhões. As cidades improvisadas de Nova York já não existem mais. O Central Park é uma floresta de mega arranha-céus e canteiros de construção. Mas a falta de água e energia significa que os novos prédios levarão anos para serem terminados. Não podemos sair dessa crise. A vida está mudando nas ruas também. Depois de anos de engarrafamentos 24 horas por dia, os carros são banidos da cidade de Nova York. Os que vão trabalhar de carro são forçados a deixá-los para trás e pegar o transporte público. A última vez que as ruas de Manhattan foram fechadas para os carros foi nos dias que se seguiram ao 11 de setembro. Agora, ruas estão permanentemente adaptadas para pedestres, bicicletas e ônibus. A
a geração de energia também mudou. Para ajudar a fornecer eletricidade para 620 milhões de pessoas, os Estados Unidos construíram dezenas de reatores nucleares. Agora, alguns estão online. Mas uma mudança tão grande cria apenas 25% mais energia. Para compensar a diferença, os estados estão tirando vantagem do que a natureza dá de graça. Centenas de quilômetros quadrados do deserto do Arizona estão cobertos por painéis solares. Outros países estão aproveitando o vento. Mas é preciso 10 mil turbinas para fornecer energia para cada 10 milhões de casas. E há dias em que o sol não brilha e o vento não sopra. A maioria dessa nova energia vai para as cidades. Na nebulosa Los Angeles, este prédio de apartamento é lar de 2.000 pessoas. Elas usam metade da eletricidade que as famílias que moram em casas. Em um mundo com mais de 14 bilhões de pessoas, as cidades são a melhor solução. Mas em Los Angeles, a água continua a ser seu maior problema. Los Angeles abriu 12 usinas de dessalinização. Mas a energia de que elas precisam para operar eleva o preço da água. Mesmo a água que é entregue é cara. A água é mais pesada que o óleo e precisa ser tratada antes que os humanos possam bebê-la. A crise da água está sendo muito sentida no interior do país também. As fazendas do meio-oeste recorrem a um vasto lago subterrâneo conhecido como Aquífero Ogallala. Ele é do tamanho da Califórnia. A água é bombeada para fora do solo. Esta água tem sido coletada durante milhões de anos, à medida que a água da chuva penetra aos poucos no solo. Mas agora, depois de apenas 7 anos e com a população 2 vezes maior, as bombas tentam puxar a água do Ogallala, que está secando. Algumas das novas plantações que foram destinadas a matar a fome de um mundo faminto estão morrendo à medida que falta água. A irrigação conta com quase 2/3 do uso da água do mundo. Agora, grandes aquíferos no mundo todo estão encolhendo. Cidade do México, México. Muitas cidades recorrem a seus aquíferos. O México agora tem 36 milhões de pessoas. Lotada e superaquecida, a população tira sua água de um aquífero enorme diretamente embaixo da cidade. E os canos que sugam a água para cima do aquífero estão vazando. Prédios estão caindo à medida que sua fundação sofre erosão. A maior catedral da cidade do México caiu hoje. Ficou aos pedaços, assim como o solo acima do qual ela estava. Cerca de 200 pessoas ficaram presas lá dentro. Não é mais seguro ficar. A cidade do México começa a ser esvaziada. E ela não está sozinha. Está se tornando impossível viver nos países em todo o mundo. Todos estão poluídos demais, secos demais. Isso incentiva uma migração diferente de tudo que o mundo já viu.
10 anos depois. É a pior crise humanitária na história. Os chamados refugiados da água estão procurando. Milhões de pessoas estão se mudando. As fronteiras ao redor do mundo estão lotadas com pessoas desesperadas e famintas. A água é sua maior demanda. Faz 10 anos que a população mundial dobrou. Centenas de milhões de pessoas estão saindo de casa. Ao longo do litoral de Los Angeles, muitas usinas de dessalinização foram abandonadas. Antes, uma cidade com 20 milhões de habitantes. A falta d'água agora fecha seus negócios. Os prédios de apartamento, feitos depois que a população dobrou, foram abandonados. O sonho californiano secou. A Califórnia recorria à água armazenada nos reservatórios do Rio Colorado. Agora, eles estão quase vazios, pois foram drenados em demasia para atender a demanda das fazendas e da cidade. As fazendas, antes a esperança do mundo, estão sem água. Os fazendeiros não têm escolha senão partir. Eles se juntam a um êxodo cada vez maior para o norte. Seu destino? Qualquer lugar onde houver água e esperança. Mas é uma jornada perigosa. Parar para beber água é arriscado. Lagos e riachos estão cheios de pesticidas e fertilizantes vindos das fazendas. Em todo o país, a água está sendo vendida por $7,50 o litro. O Departamento da Agricultura diz que os níveis dos aquíferos estão muito baixos. Em toda parte, a água vale mais que o petróleo. Cada um de nós precisa de cerca de 2 litros de água ao dia para sobreviver. Se bebermos menos que isso por mais de um dia ou 2, nosso corpo irá desidratar. Vamos parar de urinar e suar. Nossa mente ficará confusa e desorientada. Se não bebermos água logo, morreremos. Cada vez mais, a água do mundo está poluída. Riachos carregam agentes químicos para o rio Mississippi e de lá para o Golfo do México. O fertilizante faz a população de algas explodir na superfície, cobrindo centenas de quilômetros quadrados. À medida que as algas morrem, elas sugam o oxigênio da água. O resultado é um deserto flutuante. Os peixes não conseguem respirar aqui. E as plantas não conseguem crescer. Um ciclo de poluição, contaminação e morte está se espalhando pelo planeta.
práticas agrícolas desesperadas arruinaram a terra. Na África, o Saara está margeando o sul. Bilhões de toneladas de areia forçam 100 milhões de pessoas a partir. Nos Estados Unidos, os refugiados da água vão em direção ao maior reservatório de superfície de água doce do mundo, os Grandes Lagos. Eles foram formados no final da Idade do Gelo, 12 mil anos atrás. Sua água foi se formando à medida que as geleiras derretiam. Agora, milhares de pessoas vão para suas margens. Chicago, Detroit e Toronto estão abarrotados. Mas há outras fontes de água doce. Dois terços da água doce do mundo estão presos no gelo polar. No Polo Norte, é usado dinamite para bombardear o gelo e fazê-lo se soltar. O gelo é levado para cidades costeiras, incluindo São Francisco e Nova York. Mas os milhões que fugiram para o sul seco dos Grandes Lagos estão enfrentando duras condições. Enormes cidades improvisadas crescem fora de centros urbanos como Chicago e Toronto. O dobro da população mundial levou à maior migração da história do planeta. O maior colapso está prestes a se seguir. 35 anos depois. O censo mundial é chocante. Na China, agora com pouco mais de 700 milhões de pessoas, a população nem chega aos pés dos 2 bilhões a que chegou 35 anos atrás. Na África é o primeiro ano onde a população não cai desde a chamada Grande Fome, a década em que 1 bilhão de pessoas morreram. Os Estados Unidos anunciaram hoje que a população está acima dos 150 milhões. Seu ponto mais alto era mais de 600 milhões. Faz 35 anos que a população da Terra dobrou. Perto de grandes corpos de água, as cidades incharam, chegando a 35 milhões de pessoas nas florestas de mega arranha-céus. De noite, essas megacidades brilham. Mas o restante dos Estados Unidos estão em quase absoluta escuridão. Cidades que antes estavam se desenvolvendo foram abandonadas em toda a Inglaterra, França, Estados Unidos. Se as pessoas não estão perto da água, as economias desmoronam. Em grande parte do meio-oeste, fazendas foram abandonadas por falta de água. Essas fazendas recorrem à irrigação do aquífero de Ogallala. 35 anos tentando alimentar a população que dobrou, sugaram a maior parte da água. A neve e a chuva reabastecem devagar o aquífero. Mas levará anos para substituir a água que os humanos tiraram daqui. Bilhões de pessoas morreram de fome, finalmente confrontadas pela realidade do que a Terra pode sustentar.
Depois de 35 anos de declínio, a população da Terra finalmente se estabilizou. Caiu para 4 bilhões. Agora tem início a reação da Terra. Nos oceanos, os estoques de peixes antes esgotados estão se refazendo. As florestas começam a tomar a terra que elas ocupavam antes dos colonizadores chegarem. Pela primeira vez em décadas, os rios em muitos países fluem livremente. Já não são mais drenados pelas grandes cidades para a irrigação. Os reservatórios no Rio Colorado começam a se encher outra vez. Esta foi uma difícil experiência. Uma olhada no mundo terrível, superlotado de repente. Mas milhões de pessoas já estão passando fome. Muitas cidades já estão superpovoadas. A pobreza está crescendo. Nos próximos anos, essas tensões provavelmente vão piorar. Alguns acreditam que a Terra já está em seu limite. E nossa população continua a crescer. Os Estados Unidos prevêem que em 2050 a população da Terra subirá mais de 30%, chegando a 8,9 bilhões. Versão Marshmallow São Paulo.